Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje vou tentar tirar uma dúvida muito frequente aqui no canal. Por que que eu uso um Mac e não uso um PC com Windows? Por que que eu fiz essa opção? Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então esse aqui é o meu MacBook Pro é o chip M1 Pro, tá? Já devidamente decorado, já não tem mais maçã aqui há algum tempo. E o que que eu gosto desse equipamento? Muita gente pergunta, poxa, mas tem tantas outras opções, né, boas também, e concordo com o Windows, por que que você continua usando o Mac que é tão caro? Bom, primeiro ponto, o Mac é realmente muito caro, mas se você comprar de algum importador ou viajar e voltar com ele na bagagem, mesmo pagando os impostos devidos, que é o correto, tá? É o que eu sempre costumo dizer aqui que é o ideal, você vai trazer uma máquina mais barata do que a que é vendida aqui no Brasil, tá? E o que que eu gosto dessa máquina especificamente? Eu vim do MacBook Air com chip M1, tá? Que tinha 8 de RAM. Bom, primeiro vamos falar da construção, tá? Essa construção em alumínio, ela é realmente muito robusta. Essa máquina é um pouco mais pesada do que o M1, um pouco mais espessa também, mais grossa aqui, mas não é algo que me incomoda. E dá uma sensação de você estar realmente com uma máquina extremamente robusta nas mãos. Bom, primeiro ponto, as conexões. Você ter a possibilidade de carregar aqui com essa conexão com o ímã, né? Com a MagSafe é bem legal. Você ter duas Thunderbolt 4 aqui, duas USB tipo C, Thunderbolt 4, ajuda demais. Aqui fone de ouvido e o mais interessante, você pode carregar essa máquina por aqui, por qualquer uma dessas duas, e se você for para o outro lado, você também pode carregar por aqui. Ainda tem um leitor de cartão com aquele formato maior, o que é interessante, que muitas vezes, principalmente quem é fotógrafo, pode acontecer de ter um formato maior, e aí não vai precisar de um leitor de cartão. Se você tiver um menor, você usa um adaptador. Se você tiver uma conexão aqui, uma entrada menor, você não vai conseguir fazer leitura, você vai precisar de um adaptador, tá? Então aqui é muito bom ser o tamanho maior, tá? E aqui ainda tem uma HDMI que eu realmente não faço uso, mas o fato é que ela está aqui, está firme e forte. Bom, então já vimos por fora, né? Outro ponto interessante, né? A máquina é praticamente lacrada, tá? Ela tem aqui essas aberturas, tá? Nas laterais aqui, e mais aqui na frente aqui você tem essa abertura também para circulação de ar. Bom, os pés de borracha são bem grandes, dá bastante estabilidade para ela, e uma coisa muito legal de Mac, quem já viu numa loja que seja sabe que é assim, você abre ele e fecha sem ele levantar essa parte de baixo, ó. Então isso parece uma besteira, mas é muito legal, você não ter que ficar segurando porque a máquina vai pular, tá? Então realmente é um ponto muito interessante. Bom, com a tela aberta, o que que tem de interessante aqui? Primeiro, esse trackpad é muito grande para o tamanho da máquina, que é de 14 polegadas, e o clique, a resposta do clique dele é um motorzinho, só que você não sente o motorzinho, você sente um clique real. Quando essa máquina está desligada, esse trackpad fica firme, fica duro, como se fosse isso aqui, você não sente clicar, não existe clique, e quando você liga, o clique vem. É muito louco, isso é muito legal, e realmente é o melhor trackpad do mercado. O comportamento dele é sensacional em qualquer atividade, então realmente parece besteira, mas até que você use um, você vai entender o que eu estou falando, você vai entender de fato quais são as diferenças e como essa máquina é legal por conta desse trackpad. Outro ponto positivo, mas isso é muito particular meu, tá? Como eu uso o Mac há muitos anos, eu acabei acostumando, e também quando eu comprei o meu primeiro teclado dobrável, né, para usar com celular, todos eram apenas no padrão americano, não tinha o cedilha, não tinha padrão ABNT, ABNT2. E eu acostumei com esse formato de teclado. Para o cedilha, você vai aqui no acento agudo e vai na letra C, e o resto está exatamente nos pontos. Cada acento, cada
exclamação, cada pontuação está exatamente no ponto que deve estar, que está indicado aqui no teclado, e depois que você acostuma com esse teclado, é difícil você acostumar com um teclado diferente. O desbloqueio por digital rápido funciona direitinho, sem nenhuma reclamação. Gosto muito dele, inclusive, tá? E aqui vamos seguir um pouquinho mais de hardware, tá? Um ponto que é muito interessante, alto-falantes. Essas duas colunas aqui, por mais que pareçam super estreitas, e são, né, porque essa máquina é de 14, não é de 16 polegadas, tem um grave que eu não ouvi em outra máquina. E não tem nenhuma máquina que tenha a qualidade de graves que tem nessa máquina. Numa loja talvez não fique tão claro, porque tem muito barulho e tal, mas mesmo assim, se você tiver oportunidade de teste numa loja, você vai entender o que eu estou falando. A qualidade de som, graves, médios e agudos, excelentes, super equilibrados, mas os graves são muito presentes, são muito legais de ouvir nessa máquina. Então, outro ponto super positivo que vale a pena a gente sempre comentar. Bom, agora vamos falar um pouquinho de tela, tá? Falando um pouquinho de tela, o que acontece, gente? Essa tela aqui não é uma unanimidade, obviamente muita gente criticou quando essa máquina foi lançada por conta aqui desse bigode aqui em cima, né? Claro, se você olhar, por exemplo, o meu MacBook Air, eu perdia essa faixa inteira com uma faixa preta. Então, para quem saiu do Air e veio para essa, o Air antigo, quem fez essa troca ganhou esse espaço aqui dos dois lados, esse e esse aqui, entendeu? Então, para mim, não é uma coisa que me incomoda, mas eu acredito que seria legal ser um pouquinho menor, porque se ela só está abrigando uma câmerazinha aqui no meio, então não faz tanto sentido, a não ser, claro, para identidade visual, mas ainda assim, se você for avaliar os novos iPhones, não tem mais isso aqui, tem aquela cápsulazinha. Então já estava na hora de reduzir e modificar isso daqui. Mas não é uma coisa que me incomoda, porque realmente ela tá bem no centro aqui e não é uma coisa que é incômoda, ainda mais para quem veio do modelo Air, tá? Quem veio de outro modelo que não tinha esse aproveitamento de tela aqui na parte de cima, realmente faz uma diferença enorme. Bom, ainda falando de tela, um ponto interessante dessa tela aqui, sem dúvida alguma, é o brilho. Ela tem um brilho muito legal, lembrando que eu trabalho numa varanda, eu estou de costas para a luz do sol, num dia super ensolarado, e mesmo assim essa tela tá com um brilho super bonito, tá com um brilho super bom. Então, gente, é realmente muito bonita a tela, tem 120 Hz, então é uma tela muito lisa, né? Tem ali, ó, uma velocidade muito boa. Então, assim, não tenho reclamações quanto a isso também. Então, a parte de hardware, gente, é muito interessante. Até seguindo no hardware, sem me aprofundar, eu vou me aprofundar daqui a pouquinho, questão de performance, não tenho o que falar, tá? Eu consigo rodar aqui o Final Cut ou o DaVinci Resolve ou qualquer outro software com uma tranquilidade imensa, tá? Com um desempenho excelente, então não tenho reclamação quanto a isso. E o mais importante, no absoluto silêncio. Essa máquina realmente é muito silenciosa, ela tem uma ventoinha, então ela não apresenta nenhuma queda de performance, mesmo quando ela esquenta um pouquinho mais, mas você pouco sente o aquecimento, normalmente dá para usar sem sentir nenhum aquecimento absurdo, tá? É super tranquila de utilizar e eu consigo editar vídeos 4K 60, 4K 30, fazer correção de cor, mexer em configurações de áudio, em redução de ruído, eu consigo fazer de tudo com essa máquina e assim, com um desempenho assim assustadoramente bom, tá? Então realmente na parte de desempenho é muito bom trabalhar com essa máquina. E o mais interessante também falando de desempenho, eu posso editar vídeos sem ela estar ligada na energia, que ela mantém a mesma performance. Isso para mim é um ponto muito legal, muito interessante e que normalmente você não vê em outras máquinas e que essa máquina aqui apresenta essa característica, tá? Então você não ouve ventoinha,
ela muitas vezes fica morna no máximo, não fica fervendo, não fica quente, e você consegue editar mesmo com a mesma performance, sem ter corte na performance, mesmo sem estar ligado na tomada, tá? Então isso aqui é muito, muito bom mesmo, tá? É assim, a sensação de uso não tem nem o que falar. Outro ponto interessante agora falando de software, tá? Essa máquina é realmente muito, muito estável. Você tem assim um trabalho muito agradável com ela. Ela raramente, eu não lembro de ter visto essa máquina travar. Eu não lembro de ter reiniciado essa máquina por nada durante todo esse período que eu estou com ela. É praticamente uma raridade acontecer isso. Só reinicia quando eu tenho uma instalação de um update. E o que é interessante, falando de software, de sistema operacional, eu sinto que o sistema operacional é muito, muito bem ajustado. Algumas coisas que eu vejo no Windows, por exemplo, de você, em algumas configurações, abrir uma janela que está até com design antigo, tá com uma cara de que é do Windows XP, sabe? De tão velho que é. E outras partes você tem a nítida, né, sensação de que você está com um sistema operacional novo. Aqui isso não acontece. Aqui todo o sistema tem esse cuidado, ele tem uma identidade visual muito própria, muito acertada e não tem nada que tenha ficado com uma janela velha, com alguma coisa esquisita. Essa máquina, ela não te interrompe por nada, para instalação de nada, para atualização de nada. Então ela é muito confiável para quem usa, por exemplo, o Logic Pro, o GarageBand, que seja, aplicativos de música. Você vai usar no palco, vai usar tranquilo, porque não vai correr o risco do Windows resolver atualizar alguma coisa ou resolver travar qualquer coisa, tá? Então é uma máquina muito confiável para quem trabalha ao vivo com performance, tá? Com música principalmente. Então é um outro ponto super interessante, tá? E a parte de edição de vídeo não precisa nem falar, o chip M1 Pro que está carregando isso aqui, que já está ficando antigo daqui a pouco, né? Que nós estamos já no M3 e já indo para o M4 no caso dos iPads novos, o Pro, e aqui ainda estou com o M1 Pro, mas com muita saúde, e 16 de RAM aqui está fazendo um bom milagre, tá? Assim, mais do que suficiente. A máquina renderiza sem superaquecer, tranquilamente, tá? Uma máquina bem agradável de usar e a sensação de que eu vou continuar por muitos anos com essa máquina sem precisar pensar em fazer a troca, tá? Outro ponto interessante, gente, é a bateria. A bateria realmente dura muito tempo, dá para usar um dia inteiro de uso tranquilo, sem precisar recorrer à tomada, e mesmo editando vídeo, tal, claro, não vai passar o dia inteiro editando vídeo, mas mesmo editando vídeo, você vai ver que a bateria cai muito pouco, veja que está 99% e eu estou um tempão já com ela desconectada e está seguindo em frente com a bateria tranquilamente aqui, sem nenhum grande problema. Algumas abas abertas aqui do Chrome, abri aqui o Final Cut mais para mostrar para vocês, e tá tudo bem, tá tudo seguindo em frente. Bom, outro ponto que vale a pena mencionar, que muita gente fala, pô, mas por que você não troca, por que você não experimenta o Windows? Bom, aqui, além de estar adaptado ao fluxo de trabalho, né, eu não preciso aprender parar para aprender alguma coisa nova para fazer o arroz com feijão que eu faço aqui todo dia, tá? Eu tenho vários softwares comprados, tá? Então, por exemplo, só para citar dois, eu tenho comprado aqui o Final Cut Pro, então não precisaria fazer assinatura. Claro que tem o DaVinci Resolve, mas aí teria curva de aprendizado. Aqui o Final Cut eu já estou em casa. Então eu tenho ele pago e ele é para sempre meu. E também tem o Logic Pro para música, que também está pago e vai ser para sempre meu. Tá? Então tem pelo menos isso aí para falar dos softwares de criação, mas ainda tenho, por exemplo, o Pixelmator Pro, que também está pago para edição de imagens e vai ser para sempre meu. Não tenho pagamentos mensais, não tenho assinatura como os aplicativos da Adobe. Então é muito legal poder utilizar os softwares, meus softwares preferidos, sem ter essa dor de cabeça de falar, pô, e agora? Eu vou precisar de uma assinatura? Não, não preciso de assinatura e já me viro muito bem com esses softwares, então não vou ter curva de aprendizado nenhuma, é sentar e trabalhar, tá?
Então, esses pontos acabam sendo muito importantes, mesmo com a diferença de preço que tem no Mac. Se você colocar no papel o pacote Adobe, por exemplo, que aqui eu não tenho essa necessidade, né, de assinatura, isso aqui se paga a diferença em pouco tempo, porque quanto que vai dar por ano a assinatura de um pacote Adobe, tá? Então, no final das contas, o que eu tenho de economia de software acaba batendo a diferença e acaba ficando bem interessante o uso, porque realmente é uma máquina que não vai esquentar, não vai travar, não vai te dar dor de cabeça, você pode levar para um palco para tocar tranquilamente, que ela não vai travar, ela vai ser super estável. Então aqui eu prezo muito, gente, pela estabilidade, muito para não ter aquele problema de no meio de uma edição no Final Cut ter o dissabor, né, de ter um travamento que me leva para o zero de novo, entendeu? Na edição. Aqui não acontece, tá? Então realmente é muito, muito legal. Aqui também tem o LumaFusion, tá? Só para lembrar, tem o LumaFusion, tem muita coisa que eu acabo usando no meu dia a dia e realmente é uma máquina surpreendente só usando para saber como é que é. E, claro, é caríssima, é uma máquina que você vai gastar um bom dinheiro para comprar, por isso que é bom de repente guardar para comprar numa viagem, algo parecido, mas é uma máquina que você vai ficar por muito mais tempo do que uma máquina com outro sistema operacional, tá? E usando no máximo, usando para tarefas bem pesadas e com praticamente nada de aquecimento. Isso é muito, muito legal mesmo. Então, no final das contas, você gasta um pouco mais, sim, mas tem máquina por muito mais tempo, até a parte, né, dessa construção de alumínio inteira, super robusta, acaba ajudando para que isso seja verdade. Tá certo que hoje você tem outras opções, como tá aqui em casa o Book 360, o Book 4 360, que também é inteiro de alumínio, que eu acho sensacional essa escolha das marcas, mas de qualquer forma, gente, é muito, muito legal você ter uma máquina inteira construída aí em alumínio, robusta, forte e que vai seguir aí o uso com você por muitos e muitos anos. Então, basicamente é isso, gente. Eu acho que o primeiro Mac é muito difícil de comprar, mas depois fazer a troca a cada período, você consegue um bom valor de revenda na máquina. É uma máquina que raramente vai dar um problema sério, vai seguir ali pelo menos uns 8, 9, 10 anos bem, com saúde, e você vai poder trabalhar aí com paz e com estabilidade por muito tempo. Bom, pessoal, então é isso. Basicamente, eu acho que é um conjunto, né, de coisas que fazem com que eu permaneça com o Mac como computador principal. Espero conseguir continuar por muitos anos, porque não é fácil, né? Principalmente comprar Mac aqui no Brasil é desafiador e também é uma máquina muito cara que eu acabo não saindo na rua com ela, tá? Porque eu fico com medo realmente. Esse acho que é o grande ponto negativo, mas aí eu acabo me virando com teclado, com mouse, com Galaxy Z Fold ou com um iPad e consigo me virar tranquilo. Poderia até de repente ter um Chromebook para levar para a rua, mas é bom poder contar com uma máquina compacta, bem robusta e com uma performance assim absurda, com software super ajustados, super legais, super estáveis. Então é um mundo diferente. Acho que vale a pena experimentar. Claro, desde que a tua utilização caiba um Mac, caiba os programas que estão disponíveis para ele, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.